compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estive hoje aqui ministrando a palavra no culto de Santa Ceia, logo domingo de manhã, e foi uma palavra que fala sobre fé, e eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que esse vídeo pode alcançar muitas vidas. Lá em Daniel 3 é contada a história de 3 jovens que eles não temeram diante de uma dificuldade que eles tiveram ali, um desafio, na verdade. Quando o rei Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua de ouro, e ele diz para que no momento que tocassem os instrumentos, todos eram para se prostrar e adorar aquela estátua de ouro que ele havia mandado fazer. E aquele que não se prostrasse e não adorasse, ele lançaria na fornalha de fogo ardente. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, primeira coisa, eles não temeram. E eles foram tão corajosos e ousados que eles disseram assim, no versículo 16 do capítulo 3 de Daniel, esses jovens respondem assim para o rei Nabucodonosor: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar de seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ou seja, eles estavam correndo o risco de serem lançados na fornalha de fogo, ou seja, de morrer, e mesmo assim eles não temeram. Então a fé desses jovens moveram o coração de Deus. Atraiu realmente o olhar de Deus para eles. E eles recusaram, se prostrar diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer. E resultado, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas lá no versículo 24, o rei Nabucodonosor, ele se levanta muito espantado, e ele começa a perguntar: mas não foram 3 homens que nós amarramos e jogamos na fornalha? E eles respondem: sim, senhor. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Ou seja, além desses jovens não temerem, com a sua fé, eles não temeram diante de uma dificuldade, eles atraíram o olhar de Deus e eles foram salvos. Eles receberam o livramento do Senhor, e Deus enviou o seu anjo para poder proteger eles dentro da fornalha. E no entanto, que eles saíram de lá sem marca nenhuma, sem cheiro nenhum, nada. Eles não sofreram nada, eles estavam passeando dentro daquela fornalha e o anjo do Senhor estava ali junto com eles. Deus, ele nessa manhã falou muito forte no nosso coração para nós não temermos diante das dificuldades. O salmista Davi, lá no Salmo 23, versículo 4, diz assim: porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, porque foi o que aqueles jovens passaram, foi um vale da sombra da morte, realmente. Só que a fé deles no Senhor era tão grande que Deus enviou o anjo, Deus deu livramento e salvação para aqueles jovens, e o nome ainda de Deus foi glorificado. No entanto, que se você ler à frente, Nabucodonosor, ele fica espantado, e depois mais à frente ele dá um decreto ainda. Então, assim, é algo incrível quando a nossa fé move o coração de Deus. Deus, ele já é poderoso para fazer o impossível, mas ele espera que nós declaremos essa fé a ele, porque nós temos que também mostrar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus Cristo. E quando a nossa fé é provada, Tiago 1, lá em Tiago 1:12 vai dizer assim, que quando nós somos provados, nós temos que nos alegrar, porque depois que a nossa fé é provada, produz perseverança.
Então, que todas as dificuldades que você estiver enfrentando, todas as barreiras, não seja algo que te afaste, não. Que seja algo que te fortaleça, no qual qualquer dificuldade estiver diante de você, você pensa assim, não, eu terei fé no meu Deus, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Jó, ele se faz muitas perguntas. Ele era um homem íntegro, um homem que se afastava do mal, um homem justo. E ele foi provado também, mesmo sendo um homem justo. Mas nós sabemos que muitas podem ser as aflições de um justo, mas Deus o livra de todas. Então, a nossa fé, ela é provada para que possamos ter perseverança no caminho com o Senhor, né? Para que possamos ter persistência, para que possamos passar a crer mais e quando somos aprovados. Tiago diz sobre isso que bem-aventurado é o homem que é aprovado, porque depois de aprovado ele receberá a sua coroa de glória, no qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então realmente a nossa fé é algo que move o coração de Deus. Amém? Que você possa receber essa palavra gloriosa no teu coração. Descansa no Senhor, confia em Deus. Entregue tudo ao Senhor, entregue as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém?